nós somos do bloco AK03. Tudo começou com o Betão chegando em casa em 2003, convidando o Kiko para se fantasiar e brincar o carnaval. O Kiko, como vivenciou muitos anos, meu pai, minha mãe, carnavais antigos de fantasias, meu pai saiu de bailarina e topou. Conversaram com o pessoal da Zolivre para brincar o carnaval. E aí onde tudo começou, com o Superman e o Pinguim, que começaram a brincadeira, né? Depois de 2003 vem os carnavais. Em 2003, depois do bloco, vieram pro clube, né? Naquela época tinha aquele concurso de fantasia, ganhou o melhor bloco já de fantasia com os heróis. Sim. Depois disso começou, todo ano sair nas escolas, na Zolivre. Em 2008 foi para Ponte Preta, foi o primeiro ano que daí trocou. Depois da Ponte Preta foi com a turma do Guina, né? Sim, foi o bloco do Fiscar, que a gente saiu de Corrida Maluca. Corrida Maluca, foi muito legal essa fantasia, os carrinhos. Sim. Começou a elaborar tudo. O famoso carrinho de bebida também já veio aí lá em 2009, né? Que eu acho que veio. Depois disso o carnaval foi só melhorando, o bloco foi só evoluindo, crescendo. A gente saiu no ano seguinte, né? Após o bloco do Fiscar, a gente saiu de drag queen com a turma do Apache, né? Daí foi o nosso desespero, porque a gente percebeu que o nosso bloco estava crescendo e que não tinha como mais, a gente tinha que ter uma bateria. A gente tinha que ter nosso próprio bloco com bateria, com tudo que a gente tem direito. Foi aí que o Juliano me indicou uma pessoa para ser o nosso grande mestre de bateria, né? Que hoje ele acompanha com 2 grandes diretores também, né? Que é o João Auro e o Gustavo. E o nosso mestre é o grande Rua. Eu lembro até hoje que eu encontrei com o Rua no mercado. Eu comecei a cercá-lo no mercado, porque eu não conhecia o Juan. E eu precisava de um mestre de bateria para ajudar ali o bloco a começar a crescer. Então foi quando eu parei o Juan e fiz o convite a ele, né, Juan? E graças a Deus ele aceitou. Exatamente. O AK03 foi um grande marco na minha vida, vamos dizer assim, porque eu sempre tive esse desejo muito forte de apitar uma bateria, de comandar uma bateria, de fazer com que uma bateria descesse da forma que eu queria que fosse, né? Eu sempre participei do carnaval. Meu primeiro carnaval foi aos 9 anos de idade, na Arcanjos. E aí eu passei por Ponte Preta, passei por Zolivre, por Não Interessa, Fazenda Velha com o Juliano e com o Batata, a gente fez uma vez também um projeto. E Bloco da Sete foi uma grande escola para mim também, foi onde eu aprendi como é difícil controlar tanta gente, como é difícil comandar tanta gente, cada um querendo fazer uma coisa diferente. E eu sempre tive essa vontade de estar à frente de uma bateria com o apito para fazer as paradinhas, para coordenar tudo, né? E quando a Caro me parou no supermercado, foi um episódio muito curioso, porque ela ficou me perseguindo e eu percebi que eu estava sendo seguido. Pensei, será que eu devo pra Caro e não lembro? Mas não era o caso. E aí, de repente, foi me dada essa oportunidade onde eu pude me desafiar. Foi um desafio para mim, eu nunca tinha feito algo assim. Pegar uma letra, criar uma melodia, criar as paradas, participar de ensaios, todos os ensaios, porque quando você é integrante, um ensaio ou outro você acaba não indo, mas quando você é mestre, você tem que estar lá todos os ensaios. Então, foi uma missão muito grande, mas eu gostei muito de conhecer a história do bloco na reunião que nós fizemos e percebi que de fato faltava uma bateria, faltava uma independência para o AK03, que até então tinha todo o potencial necessário, só não tinha uma bateria. Todo ano a gente tinha que estar indo conversar com pessoas de outros blocos para a gente poder mostrar a nossa fantasia, mostrar o nosso carro alegórico, né? Eu achei... uma das coisas mais legais que eu encontrei ali no AK foi a proposta de manter viva a tradição do carnaval, né? Porque foi um período muito triste para mim, que sempre gostei de carnaval, quando o carnaval começou a perder
o carro alegórico começou a perder as fantasias, começou a perder o mestre-sala, a porta-bandeira e começou a virar um carnaval apenas de abadás. Nada contra quem gosta, são propostas diferentes. Uma proposta que não me agradou muito, que eu sempre gostei da tradição do carnaval. E o AK veio com essa proposta. Isso pra mim foi assim, o que mais me conquistou antes do projeto começar. Quando eu soube da proposta, eu já falei, tô dentro. E graças a Deus sempre deu certo. O Kiko, impecável na composição das músicas, me passava as letras e a gente batia em cima das melodias. E hoje o AK03 se tornou uma grande referência do Carnaval de São Miguel, né? A gente recebe muitos elogios, a gente recebe muitas pessoas dizendo ano que vem eu quero estar com vocês, como é que faz para participar da bateria, como é que faz para participar se eu não me engano, no último ano a gente já estava com todas as alas fechadas, a procura foi tão grande que a gente teve que criar mais alas, teve que dar um jeito de colocar mais gente para poder participar, né? Então é muito gratificante poder fazer parte dessa história, é muito gratificante poder contribuir, colaborar, mas principalmente poder participar dessa história, para mim é algo incrível, fantástico. Em 2003, quando surgiu a AK03, a gente começou a sair com o Bloco da Sete, mas como o Bloco da Sete tinha um horário diferenciado, eu briguei com o Kiko vários anos, vamos colocar o bloco lá. Nunca conseguimos sair com a AK03 no Bloco da Sete por causa de horários das coisas. Mas assim, em 2017, quando eu parei com o Bloco da Sete, que a gente foi nessa fusão aí levamos todos os instrumentos do Bloco da Sete pro AK03, e ali a gente já começou a aumentar e já ver que o Bloco AK03, que inicialmente era Amigos do Kiko, Sim. 03 pelo 2003, hoje já é uma agremiação carnavalesca, né? Agremiação carnavalesca 03. E a gente tá aí, o bloco ele tá numa crescente muito, muito bonita. Ele vem com as alas, com tudo que uma escola de samba tem e pode mostrar. Ele tem alegoria, ele tem enredo, ele tem tudo. Hoje em dia a gente já não é mais um bloco de carnaval, a gente já é uma escola de samba aí, pelo menos em 2 desfiles. Carnaval para mim sempre foi um negócio muito vivo dentro de casa. Meu pai sempre teve escola de samba, então desde que eu me conheço por gente aí, eu lembro do carnaval. Meu pai sempre teve oficina, então na época de carnaval parava a oficina praticamente para montar carro alegórico, para fazer as coisas. Vai ter lá a Unidos do Jeg, a Fazenda Velha, então minha história, minha raiz de carnaval já vem daí. Depois disso, parou os carnavais das escolas do meu pai, começaram outras, vieram outras. Sempre aproveitei muito, não interessa, saí na Zolivre. Depois a gente teve Arcanjos, que eu fiquei muito tempo no Arcanjos. E o Bloco da Sete, ele surgiu num período que foi uma época que a prefeitura cortou umas verbas de carnavais e tal. A escola de samba, o Arcanjo, conseguiu a gente ficar mais 1 ano, 1 ou 2 anos. E depois disso, a gente não tinha carnaval. E numa reunião de amigos também, um churrasco na casa da tia Irene, que é o nosso ponto de partida, eu conversando, eu falei, a gente não pode ficar sem carnaval, a gente tem que ter alguma coisa, a gente tem que ter como comemorar isso, como fazer isso. A gente não pode fazer uma escola de samba de hoje da noite pro dia, mas não precisa fazer alguma coisa. A gente já tinha tomado bastante refrigerante aquele dia, estava todo mundo alegre, né? Suco de laranja, a gente tomava bastante essas coisas. E a gente começou ali, já estava todo mundo mais alegre um pouquinho, mistura suco de laranja com refrigerante. A gente resolveu, vamos fazer um batuque, vamos descer? Vamos. Cara, pegamos mesa de ferro, balde, o Mário ele pegou uma latinha assim, daí ele encheu de feijão, abriu ela, encheu de feijão, fazia de chocalho. Então o pessoal com um prato, com 2 tampas de panela na mão, e descemos. E ali a gente começou o nosso primeiro trajeto. Então a gente saiu dali e desceu, comércio aberto e tal, só que a gente não tinha cerveja, a gente não tinha nada. Paramos no primeiro bar, não era nem bar, era a pizzaria do Marcelo, primeiro ponto que a gente parou ali, e ele não estava aberto a pizzaria por causa do horário. E daí começamos, Marcelo, dá cerveja para nós. Ele falou, não tem cerveja, vai embora. Daí começamos, cerveja, ele deu. Descemos pro próximo ponto, ele deu. Que daí foi na padaria do Joaquim na época.
E daí a gente desceu até a praça, e daí a gente não tinha onde colocar aquela cerveja, né? E a minha filha era pequena, e o primeiro ano a gente desceu com ela de carrinho, né? Daí a gente desceu, a gente colocava as coisas tudo embaixo do carrinho. Até que o Coelhinho, eu não vou me recordar agora, eu acho que foi o Coelhinho, porque era no Silva da Praça aqui da Matriz. Leva esse carrinho então para vocês colocarem suas coisas. Aquele carrinho virou uma tradição do bloco, né? Aquele carrinho foi aumentando. Cada ano a gente ia lá, soldava um pedaço a mais, aumentava um pouquinho, colocamos som, meu pai veio, colocou sirene, ele já pegou o carrinho também, era ele que fazia, não deixava ninguém mexer. Eu só ia lá, colocava o som e boa. Então o Bloco da Sete ele surgiu daí, de uma reunião de amigos, um pouco de insatisfação de não ter o carnaval mais na cidade, de a gente não ter aquela festa, onde a gente vai ensaiar? Só que a gente achou que aquilo ali, beleza. No outro ano o pessoal falou, e aí, vai sair o bloco de novo? Até então ele não tinha nome, né? Eu falei, vamos sair então, só que vamos do mesmo jeito. Arrumamos instrumentos, umas coisas ali e tal, coisa rápida, emprestamos da Arcanjos, inclusive, e descemos. Nesse dia estava tendo uma reportagem, acho que TV tem alguma coisa, estava na praça, a repórter perguntou, até foi o Paulinho que falou. Ela falou, qual que é o nome do bloco? Ele parou, olhou assim, Bloco da Sete, quase 7 horas já, Bloco da Sete, e ele ficou, e daí a gente usou esse horário, a gente foi, a primeira vez a gente fez acho que 15 camisetas, depois a gente já subiu 30 e foi, o bloco ele me deu muita alegria, muita história boa aí pro Carnaval de São Miguel. Ele sempre foi um bloco o único que saía aos 4 dias em horário diferenciado, era 7 da noite. Então era como se fosse o esquenta do Carnaval de São Miguel Arcanjo. Então a gente saía ali, quando tinha desfile da prefeitura, a gente corre com o bloco, e para a gente voltar, muita gente vai desfilar na outra escola, vai sair na Ponte, nas Olive, vai sair na Arcanjo não, mas vai sair em outra, no Apache, quando teve. Então, daí mudou essa forma de blocos, desfiles de blocos também, que foi ficando um negócio mais interessante. Então, muita gente gostava de participar de 2. E quando não tinha desfile, o Bloco da Sete ia até meia-noite, 1, 2, até enquanto não aguentava, nós estávamos fazendo desfile. E sempre com o mesmo trajeto tradicional, né? Descendo, partindo da casa da Irene, descendo ali, vindo no Correio, desce pela praça, ou passa lá pela Lurel, vem a Miguel Terra. A gente já acabou o desfile na Padoca, a gente já acabou o desfile no clube, a gente já acabou o desfile no Nano Dog, a gente já acabou o desfile na Praça do Dante. Então, antes não tinha muito, a gente ia até onde a galera gostava de brincar e de curtir, né? Só que pelas dificuldades, eu estava trabalhando fora, morando fora, começou a parar eu não tinha mais tanta disponibilidade quando eu chegava na época do bloco, porque desgasta um tempo, então até montar o carrinho, montar som, montar tudo, projetar essas coisas, acabou unindo o útil ao agradável, porque a Caro com o Kiko vieram falar comigo sobre a AK-03. E aí, assim, o AK-03 já estava ganhando, e eu sempre falei pro Kiko, isso daqui tem que virar escola, cara, você tem que fazer ala, você tem que montar, isso daqui é outro nível, você tem que elevar, né? Eles falaram, a gente precisa de uma bateria. Era uma das exigências na época para você poder sair com bloco e tal, para você poder estar no desfile da prefeitura ali, tinha que ter uma bateria, tinha que ter alas, camiseta e tal. Então, quer saber? Acho que o Bloco da Sete já está mais complicadinho, então vamos junto no AK-03. Nessa época daí que a gente entrou com o AK-03 e levamos instrumento, que não era muita coisa, era um pouco, mas que a gente já conseguiu fazer bastante coisa. E é isso, o Bloco da Sete está aí, está na memória de todo mundo, às vezes ele volta, às vezes ele não volta, às vezes ele fecha o carnaval. O Bloco da Sete volta um dia? Então, a ideia era o Bloco da Sete voltar ano que vem, só que esse ano que vem já faz de 7 anos que nós estamos falando. Ano que vem talvez volte, vamos ver. Minha primeira experiência, minha primeira lembrança do carnaval um ensaio da Não Interessa, um desfile da Não Interessa, eu era criança.
Eu acho que era numa época que a Zolivre não estava saindo, tinha dado umas pausas. E aí, algum tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, aí eu acho que o Caio com o Maurício tiveram essa vontade de reativar a Zolivre, e aí eu já me lembro desfilando e tocando pela Zolivre, né? Acho que passei por todos os instrumentos ali da escola de samba. Sempre foi, o carnaval sempre foi uma época esperada por mim, desde que eu me conheço por gente também. Passava o ano esperando o carnaval, ansioso pelo carnaval, era algo que realmente me marcava, me fazia sentido. E essa experiência, né, de construir coletivamente algo em comum, também acho que foi minha primeira escola, assim, de ver gente, o primeiro espaço que eu tive, que tinha um monte de gente trabalhando junto para fazer algo, né? Que não envolvesse, lógico, que não fosse uma empresa, envolvesse trabalho, assim, mas algo que fazia sentido para as pessoas ali estarem fazendo, né? Uma baita de uma escola nesse sentido. Em 2009 eu volto de Florianópolis e lá eu trabalhava numa comunidade, Ação Cultural Terra Pura, comunidade de Monte Serra, no Morro da Cruz, em Florianópolis, e dava aula para crianças lá de coral e flauta. E quando eu voltei com essa mesma vontade de seguir, né, em contato, trabalhando com crianças. E aí conversei com a Zolivre para emprestar os instrumentos, e fui lá no Ciscurumim. Na época o presidente era o Márcio Marquezin, a coordenadora era a Leia, que hoje é assistente social do CRAS, e falei, né, da possibilidade de a gente montar uma escola de samba com criança, só com criança lá dentro. E eles aceitaram e a gente começou, né? Então eu carregava, quando tinha ensaio da Zolivre, na época do carnaval, eu carregava os instrumentos, né, para ensaiar lá, depois devolvia os instrumentos para o ensaio da Zolivre e ficava nessa, né, pelo menos 2 vezes por semana, com 20 crianças em cada período, ensaiando os instrumentos, a bateria de escola de samba. E a minha vontade de fazer isso veio justamente da minha lembrança do quanto era importante para mim, quanto fazia sentido para mim participar do carnaval, tocar, se envolver, descer na rua, viver essa experiência. E essa importância me fez essa vontade de poder compartilhar também com uma molecada, né? Tanto é que a gente deu o nome do projeto de Faz Parte desse nosso carnaval, de uma molecada de tentar jogar essa semente, né, em crianças, né, para quem sabe, enfim, seguir o carnaval, seguir se desenvolvendo também, né, musicalmente, culturalmente, e com experiências, com realidades distintas dentro desse conjunto, né, que é o carnaval. E aí durou por vários anos. Até hoje a gente ainda realiza oficinas com crianças, às vezes dá uma pausa, às vezes retoma. E quando em 2013 eu saí de São Miguel, convidei o Serginho, né, para seguir com o projeto. O Serginho convidou o Anderson, né, para ser o professor. E aí as crianças tiveram ainda mais, daí tiveram uma qualidade, porque, né, foi um aprofundamento do projeto, porque colocou um profissional daí da música para estar em contato com a molecada e para ensinar. E teve em 2011, eu creio que começou a Não Interessa, né, de São Paulo, a financiar o projeto. Então daí a gente conseguiu comprar instrumentos. A gente já não precisava mais usar os instrumentos da Zolivre, né?
e conseguimos financiar os professores, os oficineiros que davam as aulas, e financiar uma viagem para São Paulo também, no evento do Interesse em São Paulo, que as crianças se apresentavam lá. Isso aconteceu também durante alguns anos, talvez 4 ou 5 anos, né? E quando eu saí de São Miguel, o projeto continuou com o financiamento e com esse envolvimento do Serginho e do Anderson. E alguns anos depois, quando o Serginho criou uma outra escola de samba, né? Como é que era o nome da escola que eles criaram? Samba e Arte? União das Artes, é. Ele comentou comigo, daí já era uma escola com adultos, né? Feita por adultos, jovens adultos e adultos. Ele comentou comigo que, eu não lembro se 70% ou 90% da bateria era formada por aquelas crianças que começaram lá no projeto, né? Então aquela semente de se envolver, de participar, de tomar gosto pelo carnaval, pela bateria, pela música, pelo samba, pela cultura do carnaval, né? Tudo que ele movimenta, de certa forma teve impacto. O Bloco Novo Fiscar, ele iniciou em 2010 numa brincadeira de 4 amigos num baile da Rainha da Uva. Os 4 amigos não estavam muito certo da cabeça, inventaram um grito lá: vamos inventar um bloco, o Bloco do Fiscar. O Fiscar sempre esteve do lado da gente, nunca negou nada, sempre topou tudo. E começamos Pinga com Sinar, não sei o que, e começou Pinga com Sinar, Bloco do Fiscar. Eu lembro bem no baile da Rainha da Uva, a gente cantando Pinga com Sinar, Bloco do Fiscar. E nunca imaginando o que viraria o Bloco do Fiscar. Um monstro de um bloco. Um bloco que começou com 60 pessoas. Lembro bem do Alenor, do Jean Kodawara ajudando muito. A gente ia no quintal do vô, fizemos o DVA, o molde, Pinga com Sinar, Bloco do Fiscar, e a turma levava a camiseta, uma camiseta branca. E a gente acabava pichando ali. Começou ali uma brincadeira, 50, 60 pessoas, e realmente o bloco foi pegando uma proporção gigantesca. A gente foi criando uma equipe profissional assim de diretoria. A minha mãe comanda uma parte, minha irmã comanda outra, a esposa comanda outra, o vô fica dando suporte, e a casa do Guina virou um ponto de referência do carnaval de São Miguel. Aqui a gente fecha as ruas para os ensaios. É muita gente assistindo ensaio, crianças se divertindo, brincando. Então é emocionante a gente saber e fazer parte de um bloco onde está trazendo alegria, está trazendo recursos para a cidade. Hoje a gente tem no bloco aí, nesses últimos anos, pessoas que vêm de outros estados, de outras regiões, pousadas que estão lotadas, porque o Bloco do Fiscar conseguiu atrair isso. Então a gente torce para que continue isso aí, com a ajuda da Secretaria da Cultura, com o prefeito que tiver à frente da prefeitura, né, que não acabe, que nem o Duval, que a gente consiga estar resgatando cada vez mais o carnaval. Hoje temos vários blocos de criança, de mulheres, o ex-meco, o Pablo, que é um cara também assim que corre atrás, batalha, luta, o AK, que trouxe um profissionalismo gigantesco. Hoje os caras têm uns músicos ali que é bonito de se ver. Então o carnaval está crescendo. E a gente torce para que isso continue, e o que tiver no alcance da gente, do Bloco do Fiscar, para que esteja trazendo alegria ao povo de São Miguel Arcanjo, a gente vai estar sempre disposto a melhorar e crescer o nosso carnaval. Eu quero aqui agradecer a todos que fizeram parte nesses 12 anos de carnaval, de Bloco do Fiscar. O bloco começou em 2010, tivemos um ano que a gente não saiu, e recuperamos porque o povo pediu o bloco de volta, que é uma bateria que é do povão, é uma bateria que hoje tem 120 pessoas também. Não é fácil comandar, que nem o Guina que está ali à frente, ele falou que quer deixar para os filhos, mas eu acho que é difícil. Eu acho que você comandar uma bateria hoje tem que ter dom. A pessoa nasce com o dom carnavalesco, ela nasce com o dom da música, e dizer que eu vou continuar, posso tentar, não sei meus filhos, os parentes dele têm um violino que a gente percebe que tem o dom disso, então a gente acredita que dê continuidade. Mas dizer para comandar uma bateria de 100, 120 pessoas não é qualquer um que comanda, e não é fácil. Você abrir sua casa, abrir o banheiro da sua casa, o filtro da sua casa, às vezes geladeira da sua casa, e mesmo assim ainda tem pessoas que não reconhecem. Então o que ele falou, ele faz pelo amor, por gostar do carnaval, porque está no sangue, corre na veia mesmo. Então é isso que eu tenho falado do Carnaval de São Miguel Arcanjo, é isso. A gente fica feliz de fazer parte,
E hoje o Bloco do Fiscar aí com 1.300 pessoas, trazendo alegria para o povo de São Miguel Arcanjo. Eu já venho de lembrança de outros carnavais, onde tinha muitas alegorias, carros. Uma época difícil você obter materiais, né? Mesmo assim, se tinha um bom carnaval. Como estávamos conversando, não sei qual motivo ele acabou deixando. E são de épocas em épocas. Aí uma época parou, depois começou outra. Eu tenho uma vaga lembrança da Sabença, muito nome conhecido, o jegue. E depois vieram outras escolas. E os nossos grupos saíam assim, fantasiados. Por mais simples que fosse a fantasia, uma frase ou um desenho, mas eram grupos muito animados. E num casamento, de onde veio o Apache? O Apache, a história do Apache é a seguinte: eu gostava muito de filmes de índios, cavalos e montanhas. Eu sempre fui apaixonado pela natureza. Aí vem a história do Apache. E logo os amigos começamos a andar a cavalos, no qual vem de família. Meus avós levavam animais, gados, de São Miguel para Itapetininga, isso a cavalo. Então eu já tenho história da família de tradição de gostar de animais. E juntando um grupo de amigos, vou citar o nome de alguns, não vou lembrar de todos, Betão, Tavinho, saudoso Dorival, começamos a andar, criar um grupo e andar semanalmente. E aí surgiu os primeiros Apaches. Posteriormente, e o carnaval, onde se encaixa nisso? Num casamento, um grupo de amigos sugeriu que eu formasse um bloco para a gente desfilar, somente com camisetas. No dia seguinte eles queriam camisetas e uma música. No outro dia já queriam camisetas, a música e instrumentos. No qual eu, totalmente leigo, não sabia nem o que era um talabarte. Corri atrás e em menos de 40 dias formamos o grupo, fiz as camisetas, ensaiamos e pelo jeito fizemos um sucesso. Da cavalgada à avenida. Acho que a maioria das pessoas lembram o refrão dessa música. E posteriormente, vários anos seguidos, o mesmo objetivo: reunir os amigos para, digamos assim, para um encontro saudável, onde as pessoas conversassem, dessem risadas, sem fins assim lucrativos, apenas reunir os amigos. O que aconteceu, que ele veio dando um tempo, sobrecarga de trabalho. Como vocês sabem, tem um comércio, são longas horas, vários dias por semana, né? Hoje não abro mais aos domingos, mas já trabalhei bastante aos domingos também. Então a dificuldade que a gente encontra, temos muito apoio da prefeitura, foi muito apoio, o apoio foi muito bom, mas a dificuldade que nós temos é um local apropriado para ensaiar. Pois queira ou não, o barulho acaba incomodando os vizinhos, não tira a razão deles. Então, para você transportar o material, os instrumentos da padaria para até um outro local, é trabalhoso. Um carro pequeno você tem que dar 4 ou 5 viagens. Outro também fator que pesa um pouco para a gente é o horário. As pessoas às vezes você marca às 8 chega às 9. Então, às vezes, dependendo da pessoa que falta, você não consegue fazer o ensaio. Então, ele limita você. Você fica ali 4 horas num determinado local para ensaiar, às vezes, 40, 50 minutos. Viva a cartola, viva a candeia, viva a cuíca do mestre Marçal. A gente só aprende o que alguém ensina pra gente, né? Então, assim, eu sou do rock and roll, mas por que eu tô envolvido no carnaval? Desde criança, meu pai, o Birrocha, a gente morava no final da avenida e na rua de cima tinha os ensaios da Ponte Preta. Então, ele sempre levava a gente para participar, só que naquela época não era que nem hoje, né? Que a turminha ganha um tamborim.
A gente ganhava uma panelinha, uma frigideira e saía tocando frigideira, né? E era engraçado quantos latão de lixo da minha mãe que eu e o Ricão, filho do Coião, não quebramos, porque saía um com a panelinha e o outro com o surdão. Então, assim, é bacana o lance do documentário para registrar e mostrar para essa galera nova, né? Assim como eu fui influenciado pelo meu pai, pela minha mãe, não sei dizer data certa, mas sei que no final dos anos 90 ali, quando as matinês e as noites do clube pegavam, minha mãe vinha com a turma do xerife e ganhou vários prêmios de Fuliã mais animada. Então, assim, eu sempre fui metido desde criança no carnaval. Eu lembro, assim, eu falo muito do que os pais ensinam pra gente, que eu lembro, assim, sabe aquele carnaval que tava chovendo, que não tinha nada, de repente alguém, e não tinha telefone também, né? Alguém foi bater em casa, meu pai ainda era casado com a minha mãe, alguém foi bater em casa e parou de garoar. Ah, Birrocha, você toca malacacheta, vamos lá, não sei o quê. Eu sei que já vieram com uma camiseta. Eu não sei se é da sua turma, Juliana, que era uma camiseta branca com cachorrão. E não tinha, era um bloco que ia lá e desceu e foi. Aí teve a parte desse hiato que todo mundo fala, que não tinha muita coisa aqui, então a família começou a ir para a praia. Quando que eu lembro de uma participação, como que eu posso dizer, uma participação mais efetiva minha no carnaval, assim, quando eles fizeram, o pessoal fez o Arcanjos do Timão, a gente estava na praia, então naquele carnaval a gente não participou. No próximo ano teve o Arcanjos, e no primeiro ano do Arcanjos eu não saí na bateria, eu saí fantasiado. Eu sei que daí no outro ano eu fui para a bateria tocar caixa, né? Eu tocava a caixa meio repicado. A hora que o Guina chamava para fazer o teste da caixa, eu tocava certinho do jeito que tinha que tocar. A hora que estava no meio da turma já dava aquela repicada. E foi indo assim, daí quando o Arcanjos acabou, eu sempre fui tentando me enfiar para o meio de alguma coisa. Então participei do Brocão, tocando malacacheta. Eu sei que eu fiz um ano junto com a turma da Sandra Matos, que a gente desceu só na bateria. Eu não sei se foi um ano entre o intervalo de Arcanjos e Fiscar, ou no ano que o Fiscar não saiu, mas eu acho que foi nesse intervalo também. E assim, ultimamente teve o Bloco das Crianças, né? O Bloco Mamãe Eu Quero, que por não ter mais algumas coisas, né? O pessoal sentia falta de um espaço para a criançada. Então, assim, eu sempre fui pensando em como poderia ajudar de uma forma ou de outra, né? E a Fernanda teve a ideia de fazer o Bloco das Crianças. Então a gente faz ali, junta na frente da casa da Tia Penha, que é outra figuraça do carnaval também, né? Adora receber gente, adora que a bagunça esteja na frente da casa dela. Então reúne ali, desce e assim, cada ano tem descido um pouquinho mais de gente. Viva o jongo, lundo, gafieira, coco, capoeira, Angola regional. Eu acho que carnaval, a gente conseguiu pegar uma boa época ainda, né? De clube, batuque no coreto. E a gente, particularmente, sempre gostou muito de carnaval de rua, né? Então, na nossa época tinha o Bloco das 7 e a gente adorava essa coisa de poder sair mais cedo, né? Não daquele carnaval só da noite, né? O carnaval que já começa no fim de tarde. Então, era uma época muito boa, né, Dri? Principalmente que era um Bloco das 7 saía no 7 horas e era um horário de verão, então tinha sol, era gostoso você sair nesse horário. Porque igual, hoje a gente sai 6 horas, que a gente começa às 6 horas. É gostoso, porque tá dia, você coloca um óculos, fantasia. É o que a gente puxou, né? Que a gente quis, que era um carnaval de rua. Isso, a gente sempre amou carnaval de rua, né? Então, na nossa época tinha os desfiles das Olivre, tinha Arcanjos. Eu peguei um pouco, algumas vezes até o Não Interessa, né? Se organizou aqui na cidade, que também tem muito a ver com acho que a história da minha família, de gostar muito de carnaval. Então, a gente tava nessa época, né? Tinha clube, tinha a rua, tinha sair mais cedo. Não tem como, acho que, falar da nossa história sem falar do Bloco das 7, né? Porque a gente viveu muitas coisas gostosas e legais no Bloco das 7. E aí, quando eles anunciaram que não iam mais, né, sair, não iam mais participar,
do carnaval, acho que foi no finzinho de 2017, porque daí no carnaval de 2018 eles não iam mais sair. Aí a gente sentiu, acho que meio assim, nossa, e agora, né? Como meio que vai abandonado. ser? Meio abandonado. Porque não ia ter nada e daí a gente falou, e agora? E agora, né? Como só vai ser o carnaval à noite? Isso. Cadê o que nosso não é carnaval? o que a gente gosta, assim, Exato. particularmente. Daí um dia, era dezembro, né? Que era aniversário da Gabi. Isso, da outra Gabriela. Da outra, da Gabi Lolo. Daí era um aniversário dela, a gente começou a conversar e assim, num estralar de dedo, vamos fazer um bloco. Vamos colocar a Kombi na rua. E daí eu falei, vamos, então. O Adriano, daí ele já tinha a Kombi dele, né? A Abigail, ele tava já com ela. E o Dri, ele é muito assim, ele conhece todo mundo ama ele. E na hora, o que surgiu foi assim, é o bloco do Adriano, né? Só que daí veio a Kombi, que tinha Kombi, e daí, né? Não, é o bloco da Abigail. E foi tudo muito rápido, porque todo mundo que tava nessa festa comprou a ideia, né? E já era dezembro, e aí a gente já começou a se movimentar em seguida. E o carnaval foi o quê? Acho que foi começo de fevereiro, meio de fevereiro, alguma coisa assim. Então tinha menos de 2 meses pra conseguir organizar e também se tem aquele medo. Eu tava com muito medo na hora de falar, será que a gente faz alguma coisa? E se faz e não dá certo? E se não vai ninguém? Sabe, que você fica apreensivo. Mas eu acho que também a gente tinha muito assim, quem começou a organizar, né? Então foi o Adriano, eu, a Cássia, a Silvia, a Gabriela, a outra Gabriela, a Lobrígida e a Catarina. E eu acho que a gente pensava muito assim, a gente queria se divertir, a gente queria que os nossos amigos se divertissem, e nessa coisa da rua, do fim de tarde, e aí a gente começou a pensar o que fazia sentido ou não pra gente. Então a gente pensava muito assim, a rua é de todo mundo, então a gente não quer que a pessoa pague pra ir no nosso bloco, a gente quer que a pessoa chegue e se divirta junto com a gente. Então a gente começou a pensar, não vamos fazer abadá, não vamos cobrar nada, né? Vamos tentar trazer aquela coisa do carnaval mais tradicional que a gente viveu na nossa infância, no começo da nossa adolescência. O carnaval de rua. Que era assim, fantasia, né? Então a gente pensou, vamos premiar as pessoas que se fantasiam para que elas... criança também. A gente queria criança, a gente queria família. Pra família levar o filho, a filha, levar, e a família toda. Até que a gente conseguiu, né? Porque se for ver hoje o que a gente arrasta, vai... Desde avô até criança pequenininha. Todas as faixas etárias, né? E era bem isso que a gente queria. Então a gente queria família, a gente queria criança, a gente queria fantasia. E aí a gente foi pensando como que a gente ia estimular para que tudo isso acontecesse. Então a gente criou as premiações das melhores fantasias, né? Tanto em grupo, porque a gente também queria isso, né? Como era um grupo de amigos fazendo um bloco, a gente queria que vários grupos de amigos viessem junto com a gente. Então a gente pensou em premiar fantasias em grupo, fantasias individuais, fantasias em duplas, né, de casal ou amigos, enfim. E aí a gente foi atrás das pessoas que a gente conhecia, já que a gente não ia cobrar, a gente também precisava de um dinheiro para isso acontecer. Então a gente criou as nossas rifas, né, pra gente juntar uma grana para pagar som, pagar gasolina, pagar a estrutura básica para poder sair na rua. E foi atrás das pessoas que a gente conhecia para doarem ou dinheiro ou prêmio para as nossas premiações, né? E foi muito legal porque todo mundo comprou muito fácil as nossas... No primeiro ano, né? No primeiro ano a gente já conseguiu apoio, a gente já conseguiu sair de fato, né? E arrastou muito. Eu acho que a gente não esperava, no fundo, que fosse como foi, né? Era muito uma coisa entre amigos que no final... Foi muito legal e deu muito certo. E aí depois foi muito natural a gente continuar fazendo. Né? 2018, igual como eu falei, que eu tinha até medo. Que achei que ia muito poucas pessoas. E a gente arrastou bastante gente. No primeiro ano foi muita gente. Sim. E daí veio 2019, melhorou. 2020, antes da pandemia também, foi muito bom. Daí chegou a pandemia, não tinha como sair mais. E voltamos agora em 2023, que também foi um arraso, né? Um arraso, acho que melhor ainda. É claro que tinha, né, esse pós-pandemia, todo mundo morrendo de saudade do carnaval, né? Não só a gente estava, né, o mundo e a sociedade inteira brasileira querendo carnaval. Querendo fervo. E aí foi uma delícia, assim, viver isso de novo, matar essa saudade do carnaval, né? Se encontrar todo mundo com aquele alívio de agora a gente pode, né? Tá na rua, todo mundo junto, se divertindo, porque carnaval pra gente é isso, né? É amizade, é diversão, é São Miguel Arcanjo. Eu acho que assim, a gente poderia muito bem, vamos passar o carnaval fora, vamos pra não sei aonde, mas a gente gosta muito do carnaval de São Miguel, o clima, né? Do clima, dessa coisa de cidade pequena, os amigos, de amigos, de carnaval de rua, de estar todo mundo celebrando junto na mesma sintonia. Então eu acho que é uma junção de amizade, de
paixão pela cidade, paixão pelo carnaval, né? De querer proporcionar para as outras pessoas as coisas que a gente gosta. Eu acho que a Abigail surgiu muito daí. Surgiu. Foi um negócio assim, né? Como eu falei, foi muito rápido, mas foi muito bom. Sim. E vamos esperar 2024 para ver o que acontece. O Bloco Mulheres do Batuque surgiu no final de 2018. Foi ali que a gente começou a pensar que a gente queria fazer um movimento no carnaval, né? Sem muitas pretensões, né? De desfile nem nada, mas de proporcionar um carnaval melhor pra gente mesmo, né? As mulheres que são da Zolivre, né? A gente é uma frente feminina da Zolivre e a gente estava no momento que gostaríamos de curtir um carnaval que fosse um carnaval um pouco mais cedo, né? Porque muitas são mães e não conseguem ficar até tarde na rua com criança. Então a gente queria proporcionar um carnaval que envolvesse as crianças, envolvesse as mães, as mulheres, e tocar e promover e curtir ao mesmo tempo. Aí, em 2019 a gente começou, a gente usava e ocupava ali a Quitanda Raiz da Paula, que também é integrante do grupo. E ali a gente começou já com algumas músicas autorais, né, que a Cristiane Demetrio escreveu, a Paula, a Elaine, a Cidinha, e outras músicas com uma temática também que envolvia a mulher, mas não só, né? E aí a gente tocava de um jeito bem assim, né, do jeito que a gente conseguia tocar no início, porque diferentemente dos homens que estão há muito tempo já tocando, né, muitos nasceram tocando em escola de samba, as mulheres foram bem visibilizadas nessa parte porque nunca foi palco para elas, né? Inclusive algumas integrantes da Zolivre falam, né, que o irmão, né, não deixava tocar porque as mulheres tinham que estar desfilando, né? Tinha um espaço bem definido, né, bem organizado, que a mulher tinha que se comportar naquele lugar. E por mais que houvesse interesse, vontade delas estarem tocando também, não era permitido, né? E só foi começar a acontecer depois de muitos anos, né? Quando eu tinha já uns 20 e poucos anos, que daí começou a ter um movimento das mulheres pegando alguns instrumentos da bateria, né? E mesmo assim esses instrumentos ainda também carregavam uma separação ali, né? Que geralmente as mulheres pegam os instrumentos menores, né? Mais leves, como o chocalho, o tamborim. Algumas pegam a caixa, né? Quando assim é sentido que é permitido ali, né? Naquele ambiente. Mas é bem pouco. Então os instrumentos surdo, as caixas, o ripinique. O ripinique ainda, por ser um instrumento que tem uma visibilidade, tem um protagonismo, é ainda mais difícil ter mulher. E muito menos uma mulher apitando uma bateria, né? E aí a gente foi pensando nisso, né, no bloco, todas essas questões, e buscando, na verdade, um espaço mais igual, assim, não querendo tomar o espaço de ninguém, mas, tipo, repensar um pouco e ver que, às vezes, a gente começou a perceber que é apenas um movimento que a gente tem que fazer, né, tanto das mulheres, vamos nos movimentar aqui, vamos nos organizar, né? A gente quer um bloco assim, desse jeito, e os homens também têm um papel de deixar e de não atrapalhar e não, também ter esse movimento um pouco também de ouvir, de respeitar, né, o que está acontecendo.